Meus irmãos, muito boa noite. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Amém. E agradecer o convite para participar essa noite, esse culto de gratidão a Deus pelos 32 anos de organização da igreja. Parabéns, que Deus continue a abençoar os irmãos e a usar a igreja para ser uma bênção aqui nessa parte da cidade e na cidade toda também. Quero em especial saudar o reverendo Lauro de Almeida. Lauro foi a pessoa que Deus levantou logo depois da minha conversão, em 1977, para me instruir nos primeiros passos como cristão. Ele que me ensinou sobre a doutrina da soberania de Deus, sobre a predestinação, sobre a eleição, necessidade de santificação. Foi ele que me apresentou os primeiros livros reformados que eu li. Então, Lauro foi um instrumento poderoso de Deus na minha vida. E eu sou grato a Deus pela vida do nosso querido pastor. Queridos, o meu tema essa noite é as implicações da ressurreição de Cristo para a igreja, para os crentes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos deixar a nossa Bíblia aberta aí, nessa passagem, porque nós iremos fazer a exposição dela à medida que a leitura dela, à medida que a exposição prossegue. Aqui nesse capítulo, Paulo trata exatamente desse assunto da ressurreição de Cristo e das suas implicações. Eu vou começar lembrando para nós que a ressurreição é um fato fundamental no cristianismo. O que torna o cristianismo diferente de todas as demais religiões é porque no seu centro, na verdade, no seu fundamento, está a afirmação de que Jesus de Nazaré, que foi morto pelos romanos por instigação dos judeus debaixo de Pôncio Pilatos há 2000 anos, ele está vivo, ele não está morto. Você não tem o corpo dele, você não tem os seus ossos, você não tem as sobras do seu corpo, você não tem as cinzas, você não tem nada, porque ele ressuscitou fisicamente de entre os mortos. E é essa convicção que é o fundamento ou a pedra angular sobre a qual se levanta todo o edifício do cristianismo. E, portanto, a fé cristã ela fica de pé ou cai com essa doutrina. Se Cristo ressuscitou dos mortos, os cristãos estão certos. Eles estão certos. E o cristianismo, de fato, é a única religião verdadeira. Mas se Cristo não ressuscitou dos mortos, o cristianismo é uma grande mentira. É um grande embuste. Nós estamos aqui perdendo tempo, devíamos estar assistindo o jogo da Holanda e Costa Rica. Em vez de estar aqui cultuando alguém que está morto há 2000 anos e que nem está ouvindo o que é que nós estamos fazendo aqui. Mas a nossa convicção é que ele vive. E essa é a convicção da igreja cristã desde o seu começo. Embora, já no início, havia alguns que questionavam, como de fato aconteceu na igreja de Corinto, onde havia um grupo que se dizia cristão, mas que negava a possibilidade da ressurreição dos mortos. Até hoje, várias explicações têm sido dadas para o fato do túmulo vazio. As pessoas, por mais que elas não queiram acreditar na possibilidade de que Cristo ressuscitou dos mortos, não podem negar de que um túmulo onde Cristo foi enterrado, onde ele foi colocado, de fato ele apareceu vazio. Depois de 3 dias que ele havia morrido. Várias explicações são dadas. Primeiro, que os discípulos foram no túmulo errado. Eles não marcaram direito o túmulo da ressurreição. As mulheres que viram erraram de túmulo no domingo pela manhã e foram num túmulo vazio. É muito difícil esse tipo de erro, né? Quem já enterrou parente sabe muito bem onde é a sepultura e a lápide. Não tem como esquecer. Quem já enterrou um ente querido, quem é acostumado a ir para os cemitérios, isso é o tipo de erro que não se faria, especialmente dada as circunstâncias em que Jesus de Nazaré morreu.
Outra explicação que os inimigos do cristianismo no início deram para o túmulo vazio é que os discípulos vieram à noite, roubaram o corpo e inventaram que ele tinha ressuscitado. Em resposta, tem sido dito de que isso não explica porque aqui os discípulos estavam dispostos a morrer por causa de uma mentira que eles sabiam que eles tinham inventado. Todos os 12 apóstolos de Jesus Cristo, segundo a tradição nos informa, então os inimigos não podem negar que todos os 12 apóstolos, eles estavam dispostos a morrer pela afirmação de que Jesus Cristo vivia. Aguentar morrer, queimado, estraçalhado por feras, ou torturado, por uma coisa que eles sabem que é verdade. Tem muita gente que nega a verdade para não sofrer. Agora imagine as pessoas morrerem por uma coisa que elas sabem que é uma mentira que elas inventaram. E os primeiros discípulos de Jesus morreram dessa forma. Alguns jogados às feras, outros apedrejados, outros torturados de maneira horrível, todos por afirmarem e não quiseram voltar atrás que Jesus Cristo de fato vivia. Ainda outras pessoas nos dizem que Jesus não tinha realmente morrido. Ele ficou em coma, mais ou menos, e aí no terceiro dia ele se recobrou, empurrou aquela pedra de algumas toneladas e saiu, então, e foi morar lá na Índia ou lá no Egito, em algum lugar, e morreu em ditosa velhice. Mas ele de fato não teria morrido, ele teria ficado baqueado, né? Mas depois se recuperou e saiu. Essa aí nem precisa resposta, né? Como é que uma pessoa que, de acordo com os relatos, passa por aquele sofrimento todo de chicotadas, fica pendurado numa cruz, sangrando durante várias horas, e tem o seu lado furado por uma lança, como é que uma pessoa dessa, passando por isso, então ele se recobre em 3 dias com força suficiente para sair daquela sepultura que havia sido selada? A resposta dos cristãos tem sido sempre de que as evidências em favor da ressurreição, elas são muito claras. Muito embora nós saibamos que a argumentação em cima de evidências desse tipo, históricas, elas não vão conhecer ou não vão convencer quem não está disposto a acreditar. Todavia, como a minha palavra hoje à noite é para nós, as implicações da ressurreição de Cristo para nós, para os cristãos, para os que creem, esses argumentos servem para reforçar a nossa fé. Porque nós não vemos mortos ressuscitar todo dia. Aliás, muita gente, a maioria de nós, eu diria até que todos nós que aqui estamos, nunca viu um morto sair do cemitério, da sua sepultura, depois de 3 dias de enterrado. Se você perguntar aos seus pais, eles também vão dizer que nunca viram um morto depois de enterrado, 3 dias depois sair do cemitério, sair da sepultura. Nós podemos voltar gerações e gerações atrás e nós sabemos que mortos não ressuscitam todo dia. É algo contrário à lei da natureza, é algo contrário ao que nós observamos, é algo contrário à ciência, é algo contrário a tudo que se entende por racional. Um morto possa voltar a viver. Mas é exatamente isso que é a base do cristianismo, que mortos podem ressuscitar. E que Cristo, de fato, ressuscitou. Às vezes, a nossa fé é assaltada, nós baqueamos, nós vacilamos, porque eu creio que crer que Cristo está vivo é uma exigência tão pesada sobre o ser humano pecador, que se não for a graça de Deus e a assistência do Espírito Santo, ele não vai conseguir acreditar, porque é contrário a tudo que nós sabemos, vemos e experimentamos. Então, é um milagre que, se você crê que Cristo está vivo, esse é um milagre da graça de Deus, de fato. É o resultado da operação do Espírito Santo, porque no nosso estado natural, nós não temos como acreditar que um morto volte depois de 3 dias preso numa tumba, numa cova, numa caverna. Isso vai contra tudo que a gente sabe, tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe, tudo que a gente conhece. Mas foi exatamente isso que Deus quis que estivesse na base da verdadeira religião. A crença impossível de que um dia
2000 anos atrás, Jesus de Nazaré saiu da sepultura depois de ter passado nela 3 dias. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, encontramos o apóstolo Paulo já lidando com cristãos que tinham dificuldade em aceitar esse fato. Havia um grupo na igreja de Corinto que estava negando a ressurreição dos mortos. Nós não temos muita certeza da origem desse grupo. Alguns acham que eles eram saduceus que haviam se convertido ao cristianismo. Os saduceus eram uma das seitas do judaísmo daquela época, diferente dos fariseus, porque não acreditavam em anjo, em espírito ou na ressurreição. Então, esses fariseus creram que Jesus era o Messias de Israel, mas como não acreditavam em ressurreição, eles estavam tendo dificuldade em aceitar que ele tinha ressuscitado dos mortos. Outra possibilidade é que esse grupo estava influenciado pelo dualismo grego entre matéria e espírito. Na mentalidade das pessoas daquela época, tudo que era material era inferior e secundário, e o que era espiritual era superior. Deus, então, estava no campo espiritual e ele não se preocupava com a matéria, porque a matéria era intrinsecamente má e pecaminosa. Então, a ideia de que Deus se encarnou ou que Deus trouxe um corpo à vida contrariava essa perspectiva tão popular naquela época, porque isso significaria exaltar a matéria. Então, Deus não tinha nada a ver com a matéria, por isso a ressurreição era uma coisa inconcebível. O fato é, mesmo que nós não saibamos a origem desse grupo, é que, quer sejam saduceus ou gregos influenciados pelo pensamento platônico, eles chegaram à mesma conclusão: que Cristo não pode ter ressuscitado, não tem ressurreição de mortos. E Paulo, então, é obrigado a lidar com a situação aqui. Que no capítulo 15, então, ele trata desse assunto, e que já estava contaminando algumas pessoas na igreja. Ele fala no verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, o que significa que já havia alguns dentro da igreja corrompidos por essa ideia. Eles estavam questionando diversos aspectos da ressurreição dos mortos e Paulo considera esse tipo de atitude como sendo pecado, como está no verso 34. Ele diz: não pequeis, porque alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus. Era isso que significava para Paulo esse tipo de questionamento. Vamos ver então, em primeiro lugar, aqui a argumentação de Paulo. Ele fala a respeito da ressurreição de Cristo. Primeiro ele fala da importância da ressurreição, versos 1 e 2 no capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos que eles serão salvos, eles só seriam salvos, eles só escapariam da condenação eterna, só teriam o perdão de pecados e entrariam na glória de Deus se eles recebessem e mantivessem a mensagem que Paulo pregou. O evangelho que eu anunciei para vocês, disse Paulo, que vocês receberam e no qual vocês ainda perseveram, é por eles que vocês serão salvos, a menos que vocês tenham crido em vão. Paulo havia plantado a igreja de Corinto, havia pregado o evangelho para eles, e Paulo havia anunciado que Cristo de fato havia ressuscitado dos mortos. E Paulo diz: para que vocês sejam salvos, vocês têm que continuar a acreditar naquilo que eu ensinei quando eu estive aí, ou seja, que Cristo ressuscitou de entre os mortos. Se vocês não crerem nisso, se vocês de alguma maneira se afastarem dessa certeza, então a minha pregação foi em vão, a fé de vocês é em vão, vocês creram em vão. Isso deixa claro o ponto que eu insisti no começo, e que é a importância da ressurreição de Cristo para a vida cristã e para a igreja, a ponto de Paulo dizer
que se a mensagem da ressurreição ela não for crida, se ela for abandonada, isso significa então que não tem perdão de pecados, que não tem salvação, como ele diz aí no verso 2. Vocês são salvos se vocês retiverem a palavra, tal como eu preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Em seguida, ele passa a dar algumas evidências da ressurreição de Cristo. A primeira delas está aí no verso 3, e que é verso 3 e 4, e que é o testemunho das Escrituras. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Tentando convencer os coríntios da realidade ou da veracidade da sua pregação, Paulo primeiro apela para as Escrituras. Na verdade, há aqui um apelo a uma coisa antes. Ele diz assim: o que eu preguei para vocês, que é a ressurreição dos mortos, foi alguma coisa que eu recebi, não fui eu que inventei. Mas quando eu me tornei cristão e comecei a pregar, diz o apóstolo Paulo, já tinha pessoas antes de mim que me passaram essa verdade. Ele está se referindo aos apóstolos originais que vieram antes dele, porque Paulo, quando se converte, a igreja de Jerusalém com seus apóstolos já estava em andamento. A igreja de Antioquia já havia sido fundada. Então Paulo não é da primeira geração de cristãos, ele é da segunda. Então ele recebeu essa verdade, ele foi instruído, ele foi orientado por Barnabé, ou por quantas outras pessoas que Deus usou na vida dele, talvez por aquele irmão que foi Ananias, que foi abençoá-lo lá em Damasco no dia da sua conversão, mas ele, desde cedo, ele sabia disso, que esse fato era central, que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Então, ele recebeu e ele passou para os coríntios isso. Mas é mais do que uma tradição que Paulo recebeu. Isso estava de acordo com as Escrituras do Antigo Testamento. E aqui é a segunda evidência dele. Ele ressuscitou, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, verso 3. Ele foi sepultado, segundo as Escrituras, verso 4. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, final do verso 4. O que ele está dizendo é que a morte e a ressurreição de Cristo haviam sido antecipados pelos profetas de Israel, estavam registrados e tipificados nas Escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, não era nenhuma novidade que Paulo estava criando da cabeça dele, não era uma invenção que ele tinha tirado da cartola, ou mais que ele tirou da manga, uma ideia brilhante que ele concebeu para ganhar dinheiro plantando igrejas. Não. Ele está passando adiante algo que ele havia já recebido e que estava de acordo com as Escrituras dos judeus, escritas centenas de anos antes de Paulo nascer. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar de fato, lendo o Antigo Testamento com os olhos de cristãos, nós vamos encontrar muitas profecias sobre a morte do Messias e da sua ressurreição. O servo sofredor de Isaías, a passagem de Oséias que diz que no terceiro dia ele nos levantará. Passagem de Isaías que fala da vitória sobre a morte. O Salmo, onde Davi fala de que Deus não deixaria que o seu santo ficasse sujeito à corrupção. Há tantas passagens no Antigo Testamento que já prefiguravam a morte e a ressurreição do santo de Israel, do Messias esperado. Primeiro argumento de Paulo. Eu não ensinei alguma coisa que eu criei, mas isso já vem antes de mim. Segundo, está de acordo com as Escrituras, está de acordo com o registro inspirado de Deus, muitos anos antes de que estes fatos acontecessem. Mas, terceiro, ele diz aqui, nós temos testemunhas oculares disso aí. A partir do verso 5, ele diz que Cristo apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Paulo é capaz de produzir aqui uma lista de pessoas
que ainda estavam vivas e que poderiam dizer que elas viram Cristo, andaram com Cristo, conversaram com Ele, tocaram nele e que eram testemunhas de que Ele estava vivo depois de ter sido sepultado, depois de ter sido morto, enterrado, selado com uma pedra, mas Ele apareceu vivo. A lista começa com Cefas, que é Pedro. Nós temos no registro dos evangelhos, em Lucas 24, 34, uma aparição de Cristo a Pedro. Depois diz que apareceu aos 12, Mateus 28, 16 a 17, Marcos 16, 14, Lucas 24, João 20 a 19. Os 4 evangelhos registram como Cristo apareceu aos discípulos depois da ressurreição. Na época eles eram 11, ainda não haviam substituído Judas. Depois, no verso 6, ele fala de uma aparição de Cristo a mais de 500 pessoas de uma só vez. Nós não temos registro disso nos evangelhos, mas era sabido e era corrente. Paulo registra aqui que uma vez Cristo apareceu a 500 irmãos que estavam reunidos. E ele diz que a maioria está viva. Como se dissesse assim: se vocês quiserem, eu posso chamar estas pessoas, posso dizer o endereço delas, e vocês podem ir lá conversar com estas pessoas, e elas vão dizer que Cristo apareceu a elas, que Cristo está vivo. Elas tocaram em Cristo, ouviram Cristo falar. No verso 7 ele diz: depois Cristo apareceu a Tiago, não o Tiago apóstolo, mas o Tiago que era o líder de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, que era meio irmão de Jesus. E mais tarde foi visto por todos os apóstolos uma segunda vez. Ou várias outras vezes ele apareceu aos apóstolos. Ou seja, Paulo diz, a ressurreição de Cristo não somente estava prefigurada no Antigo Testamento, era algo que já havia sido profetizado, mas nós temos testemunhas. Nós temos pessoas aqui que nós podemos chamar e conversar com elas e perguntar. Pessoas que estavam dispostas a morrer por isso e que, na verdade, morreram, deram a sua vida por isso. A quarta evidência que Paulo dá é o seu próprio testemunho, a partir do verso 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz aqui no verso 8 que depois, afinal, depois de todos, ou por último de todos, eu também vi o Cristo ressurreto. E Paulo está se referindo àquele evento na estrada de Damasco, quando ele ia para aquela cidade para matar aquele pessoal que dizia que Cristo estava vivo. Saulo de Tarso, na época, ele não acreditava nisso, que Jesus de Nazaré estava vivo, e ele queria matar todos os que acreditavam. E ele soube que lá na cidade de Damasco tinha um grupo desses que acreditavam que Jesus estava vivo, e ele foi lá, com autorização dos judeus, com um pequeno exército, com tropas, para aniquilar todos eles, prendê-los e trazê-los a Jerusalém ou até matá-los. Mas no meio do caminho em que ele estava respirando ameaças de morte, de repente, aparece uma luz mais brilhante do que o sol, e era meio-dia, era perto do meio-dia, e ele ouve então uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caído no chão ele pergunta: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso aqui é um grande enigma para os inimigos da religião cristã. Como é que você explica que um fariseu zeloso, judeu do primeiro século, inimigo do cristianismo, a ponto de perseguir os que criam, dispostos a matá-los, de repente ele muda e ele começa a pregar que ele estava errado antes e que de fato Jesus Cristo estava vivo e que apareceu a ele no caminho de Damasco? Como é que a gente explica isso? Alguns tentam explicar a fé dos discípulos como histeria coletiva ou tentativa de ressuscitar Jesus nas suas memórias,
a dor da perda era muito grande, e aí psicologicamente eles imaginaram que Jesus estava vivo, como às vezes a gente fica imaginando que os entes queridos estão próximos de nós, não é? Eles dizem. Tudo bem. Mas e Saulo de Tarso, que não tinha nenhuma afinidade com Jesus, não tinha nenhuma simpatia por Jesus, era completamente inimigo? Como é que explica isso? E tornou-se o maior pregador do cristianismo no começo. Foi a pessoa que escreveu o maior número de livros que está no Novo Testamento. Como explicar isso? Paulo diz, olha, eu não era nem digno de que ele aparecesse para mim, porque eu persegui a igreja. Na verdade, eu estava perseguindo a igreja quando ele apareceu para mim. E isso me torna, ele diz, como um dos 12 apóstolos que andaram com ele durante 3 anos, porque embora eu tenha sido quase que um aborto fora de tempo, mas todavia eu trabalhei até mais do que eles, mas só pela graça de Deus. Paulo aqui aproveita para dizer 2 coisas. A primeira é que ele é tão apóstolo quanto os 12. E segundo, que ele foi o último. Eu sei que tem gente hoje que se chama apóstolo, mas nenhum deles viu Jesus. Jesus não apareceu a nenhum deles em corpo. No corpo da ressurreição, como apareceu aos 12 e a Paulo, aos 500 irmãos, a Tiago, a Cefas. Paulo foi o último a quem Jesus apareceu para constituir apóstolo. Por isso não existem apóstolos hoje. Existem pessoas que se transfiguram em servos de Deus e que buscam cargos eclesiásticos para se valer dessa autoridade, para dominar as pessoas e se valer da boa-fé dos incautos. Mas não há apóstolos mais. Paulo foi o último a quem Jesus Cristo apareceu para constituir apóstolos. Portanto, sejam sóbrios e sejam vigilantes, cuidado com os falsos profetas. Homens que infestam o Brasil e o mundo, reivindicando para si aquilo que Deus nunca prometeu. Os apóstolos foram da primeira geração, são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, que Deus levantou para registrar o testemunho deles no Novo Testamento. Pronto, eles lançaram o fundamento. Nós não precisamos mais de apóstolos, porque eles nos falam até hoje. Eu não preciso de apóstolo porque eu tenho o apóstolo Paulo falando aqui. Eu não preciso de apóstolo porque tem o apóstolo Pedro, tem o apóstolo João, tem o apóstolo Mateus. Não preciso de mais apóstolos hoje. Mas é o argumento que Paulo traz aqui da ressurreição. Eu vi, ele diz, ele apareceu para mim. E o resultado, Paulo diz, da nossa pregação é que vocês creram. Verso 11, portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Assim nós pregamos e vocês creram. Então, Paulo agora está preocupado no verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dos mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Depois de Paulo ter lançado toda a base e falar da importância da ressurreição, sem a crença na ressurreição vocês estão perdidos, ele diz. Depois ele argumenta dando bases da ressurreição. O testemunho das Escrituras, o testemunho ocular das testemunhas que viveram com Cristo e o seu próprio testemunho de que ele vive. Se isso é tão claro, diz o apóstolo Paulo, se foi essa mensagem que vocês ouviram pregada por mim e pelos apóstolos, por que tem aí um grupo no meio de vocês dizendo que os mortos não ressuscitam? Paulo está surpreso que no meio da cristandade possa ter alguém se dizendo cristão, mas negando a ressurreição. Não tem ressurreição. Eu nem sei o que é que Paulo, como é que ele ia reagir se ele descobrisse que hoje a mesma coisa continua. Dentro da cristandade, por exemplo, há teólogos liberais que dizem que Cristo ressuscitou apenas na pregação dos apóstolos. Teólogos que vão dizer que o Jesus que nós encontramos aqui é o Jesus, é o Cristo da fé, mas que o Jesus da história está lá sepultado na Palestina, lá em Jerusalém. E que foram os discípulos que inventaram essa história da ressurreição. Você vai encontrar essa teologia crítica, o liberalismo teológico, muito presente hoje no meio evangélico brasileiro.
Professores que não acreditam na ressurreição literal de Cristo, que são professores de seminários teológicos, de cursos de teologia nas universidades, e que, se jactando de títulos que eles obtiveram em vários lugares, eles querem tirar a fé ou desmistificar, dizem eles, aquilo que nós acreditamos a respeito de Jesus. E negam a encarnação, negam a realidade dos milagres que a Bíblia relata, negam a possibilidade de Deus nos guiar e intervir na nossa história e uma série de outras coisas. Eu penso, qual seria a reação de Paulo? Se ele já estava indignado, porque tinha um grupo na igreja que dizia isso, o que diria ele se soubesse que igrejas inteiras no mundo, especialmente na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil também, está infectada com essa ideia do liberalismo teológico de que, de fato, Cristo não ressuscitou, é uma invenção dos cristãos. Em seguida, depois de manifestar surpresa com a atitude dos coríntios, Paulo fala das implicações da ressurreição, e é o ponto da nossa mensagem nessa noite. Só que ele faz isso de maneira reversa. Ele vai dizer quais são as implicações de você negar a ressurreição dos mortos e, consequentemente, a de Cristo. E aí nós vamos fazer a engenharia ao contrário e ver positivamente quais são as implicações em se afirmar, de fato, a ressurreição. A primeira implicação está aí no verso 14. Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a pregação dos 12, a pregação de Paulo, a pregação dos primeiros cristãos, de fato foi em vão. Em vão eles morreram, em vão deram sua vida, em vão se esforçaram, em vão percorreram toda a bacia do Mediterrâneo, todo o Império Romano, de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas, nas praças e onde eles podiam, que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, mas que está vivo, que ressuscitou dos mortos e vive para todos sempre. Foi tudo em vão. Foi tudo em vão, diz o apóstolo Paulo. Trabalho jogado fora. Uma perda de tempo e de vidas. Segunda consequência, diz aí, ainda no verso 14: é vã a vossa fé. Vocês estão crendo numa mentira se Cristo não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, vejam a importância disso. Se Cristo não ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, significa que Ele ainda está morto e sepultado em algum lugar fora de Jerusalém até o dia de hoje. Significa que Ele não venceu a morte. E significa que quem morreu na cruz foi uma pessoa comum como você e eu. Às vezes, na pregação evangélica, nós concentramos muito na cruz, como se fosse o fato central e crucial. Mas sem a ressurreição, a cruz não tem sentido ou valor algum. Porque a ressurreição é que prova que quem morreu na cruz não era um homem comum, como você e como eu somos. Era alguém sobre quem a morte não tinha domínio nem controle. A morte não podia mantê-lo, não podia segurá-lo. Sem ressurreição, a cruz é vã. Ele não morreu pelos nossos pecados, a sua morte foi de um homem qualquer. Então, se ele morreu só por ele. A morte dele não pode, os benefícios da morte dele não podem ser transferidos para você ou para mim, porque era um homem como você e como eu. Mas a ressurreição prova que ele era o Filho de Deus. E se o Filho de Deus morreu na cruz, a sua morte tem valor infinito. E os benefícios da sua morte valem para você e valem para mim. Por isso a importância da ressurreição. Se ele não ressuscitou, vocês estão crendo em vão. Não adianta crer em cruz. Não adianta crer nos ensinos de Jesus. Ele era um homem como outro qualquer. É a ressurreição que vindica, que confirma, que sela que Jesus de fato é o Filho de Deus, que Ele é o Messias enviado e que Ele é o Salvador do mundo. Por isso que Paulo diz: se Ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a fé de vocês também é vã. Vocês estão crendo numa mentira. Isso traz a terceira consequência aí, é que os apóstolos
São falsas testemunhas e perjuros. Verso 15, ele diz: e nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus aqui é uma tradução infeliz, temos asseverado diante de Deus, seria talvez a melhor tradução aqui, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. A terceira implicação é essa, Paulo diz aí: nós somos falsas testemunhas de Deus. E de fato eram mesmo, porque os apóstolos, os 12 completos, e depois Paulo, eles asseveraram na presença de Deus, tomando o nome de Deus, eles asseveraram, ensinaram em Jerusalém, e ensinaram pelo mundo todo, de que eles viram Cristo ressurreto. E a sua fé se baseia no que eles estão dizendo, porque você nunca viu Cristo ressurreto, você não viu, nem eu vi. Então nós cremos com base no que estas pessoas estão dizendo. Elas estão dizendo que elas viram Cristo ressurreto. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos crendo numa mentira. Nós estamos crendo em homens mentirosos, homens enganadores, que lançaram a maior mentira da história, porque dos 6 bilhões de pessoas que há no mundo, quase 3 bilhões dizem que Cristo ressuscitou. Foi a mentira mais bem pregada da história, que já dura 2000 anos. Falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, eles eram falsas testemunhas. Agora eu fico pensando, como é que estas pessoas poderiam ser falsas testemunhas? Você tem a história do apóstolo Paulo, um homem que era perseguido exatamente por afirmar isso, chicoteado, rejeitado pelos seus contemporâneos, preso, passando necessidades extremas, fome, frio, nudez, não tinha lugar certo para morar, foi apedrejado várias vezes, chicoteado pelos judeus, falsa testemunha, mentiroso, perjuro. Isso não cabe com a pessoa do apóstolo Paulo, que nós conhecemos, não cabe com a pessoa de Pedro. Eram judeus. Por que eles iriam inventar isso? Eram judeus todos eles, criam no Deus de Israel, eram homens piedosos. Por que eles inventariam? O que eles ganharam com isso, a não ser perseguição, pedrada, chicotada, rejeição, hostilidade, assédio dos seus contemporâneos e dos seus conterrâneos? O que eles ganharam para inventar isso aí? Quando a gente conta uma mentira, a gente quer algum proveito, né? Então essa mentira foi muito bem contada, ou muito bem inventada, e não deu certo, porque proveito eles não tiveram. Nenhum deles morreu rico, pode ter certeza. Nenhum deles morreu rico, nenhum deles morreu popular, nenhum deles morreu uma velhice de velho, tranquilo. Foram perseguidos, assediados, presos, torturados e mortos, alguns de maneira muito cruel. Se Cristo não ressuscitou, esses homens eram falsas testemunhas, mas isso não bate com o que a gente conhece deles. Não bate com o que a gente conhece deles. Se Cristo não ressuscitou, em quarto lugar, Paulo nos diz aqui, no verso 15, verso 17, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanece nos vossos pecados. Essa é a maldição da humanidade. Ela está nos seus pecados. Esse é o problema da humanidade. Ela está nos seus pecados. Cada homem e mulher que existe está nos seus pecados. Isso significa que é um pecador e que a consequência dos seus pecados está sobre ele. Cada um vai dar contas a Deus de todas as transgressões que já cometeu nessa vida, e o resultado é a ira de Deus, é o castigo de Deus justo sobre cada um de nós. Não tem coisa pior do que nós permanecermos nos nossos pecados, porque são os nossos pecados que vão nos destruir nessa vida e eternidade afora. E a maior bênção que nós podemos ter aqui nesse mundo não é riqueza, não é saúde, não é prosperidade, mas é
o perdão desses pecados, ser salvos das consequências dos nossos pecados. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então você ainda está nos seus pecados. Aquela pessoa que morreu na cruz, o que ele fez pelos seus pecados não vale nada. Se Cristo não ressuscitou, você vai ter uma surpresa quando morrer. E não vai ser bom. Nós ainda estamos nos nossos pecados, porque é a ressurreição que ratifica o que Cristo fez na cruz, como eu já disse. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E o selo, a conta final, o carimbo, é a ressurreição. E sem ela, nada do que ele fez tem efeito ou valor. Vocês ainda estão nos seus pecados. Significa que cada um de vocês vai pagar por toda mentira, todo pensamento ruim, toda cobiça, toda segunda olhada para a mulher do próximo. Vocês vão pagar diante de Deus. Eu vou pagar. Se ele está morto. Essa é a consequência. Tem mais um, ele disse aqui. Verso 18. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Dormir em Cristo significa os que morreram, os crentes que morreram. Às vezes a Bíblia chama a morte de sono, por causa da esperança da ressurreição. De fato, a morte, no certo sentido, é como um sono. No sono você começa a dormir, mas você acorda. Para o crente é assim também. A gente vai morrer, mas vai ressuscitar. Então, por isso a Bíblia chama, às vezes, a morte de sono. E diz que os que morreram em Cristo pereceram. Já pensaram nessa consequência? Morrer em Cristo significa que na hora da morte você está confiado e que porque Cristo morreu e ressuscitou, você vai morrer, mas você vai entrar na presença de Deus. Você vai entrar no gozo da felicidade eterna. Você vai estar na presença de Cristo, na presença de Deus, com seus pecados perdoados, na alegria eterna. E aí quando você morre, o que é que ele espera do outro lado? Pereceram. O inferno. Já pensou que a maior desilusão do mundo é você morrer crendo que vai para o céu e quando abre os olhos depois da morte você está no inferno. Perecendo, sofrimento eterno lhe aguardando. Se Cristo não ressuscitou, é exatamente isso que vai acontecer com você e comigo. Nós vamos morrer acreditando que depois da morte nós veremos os nossos queridos, estaremos na glória com Deus, na felicidade eterna, mas o que nos espera são as trevas. É a destruição eterna. É a ira de Deus e o castigo de Deus. Última consequência que Paulo coloca aqui. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Já pensou nisso? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens aqui, inclusive homens e mulheres. Se a esperança cristã é somente para essa vida aqui, e você viver bem, ter prosperidade, ter saúde, arrumar um marido, arrumar uma esposa, se Deus para você só tem valor porque Ele resolve os seus problemas aqui. Se você como cristão, a sua única expectativa, você só pensa nessas coisas, você crê em Deus e você ora a Deus e você busca a Deus porque você precisa de saúde, precisa de crescer na vida, precisa de um emprego, precisa de uma namorada, de um namorado, precisa disso, daquilo. Se o cristianismo é só para essa vida aqui, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Sabe por quê? Primeiro que você não vai ter tudo isso. Deus não costuma dar tudo isso a todo mundo o tempo todo. Ele dá a alguns, mas a história mostra que a maioria de nós cristãos sempre fomos do povo mais pobre, mais sofrido, mais perseguido. As ONGs vão dizer a você, as ONGs que cuidam de liberdade religiosa, elas vão dizer a você que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. No exato momento que eu estou falando, os números dizem que são pelo menos 200 milhões de cristãos no mundo que estão sofrendo alguma forma de perseguição, desde prisão até morte.
para não falar de assédio, hostilidade, aberta ou oculta. Você escolheu a religião errada. É falsa essa versão do cristianismo que diz que o cristianismo resolve todos os seus problemas e que vai fazer você extremamente feliz, alegre e satisfeito aqui nesse mundo. Não é verdade. Ao contrário, o que Jesus de fato disse foi: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Se alguém vem após mim, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo e me siga. Ele disse que a porta é estreita. Ele disse que a porta larga que você quer, que você almeja, na verdade, ela conduz à perdição. Mas a porta da salvação, ela é estreita e o caminho é estreito. Porque o verdadeiro cristão nesse mundo, ele se nega a si mesmo. Ele nega desejos que ele tem e que os outros satisfazem com a maior tranquilidade, mas ele não vai fazer isso, porque às vezes são desejos pecaminosos. Ele tem que aprender a se controlar, a escutar de boca calada, a não retrucar quem bate na face direita, tem que dar à esquerda. E se alguém o amaldiçoa, ele tem que abençoar. A vida do crente é muito mais difícil. Não bebe, não dança, não joga, não torce domingo para futebol, né? É o que o pessoal diz aí. Nós estamos perdendo, nós estamos deixando de gozar a vida, gente. Estamos aqui no sábado à noite, quando a gente podia estar na balada. Estamos aqui reunidos nesse calor, né? Aqui todo mundo ouvindo um cara lá na frente falar, todo mundo quieto, né? Ouvindo um cara lá na frente falar coisas religiosas, quando a gente podia estar se divertindo aí no mundo. Se Cristo não ressuscitou, o crente é a pessoa mais infeliz do mundo, porque ele se privou de tudo nesse mundo por causa de uma mentira que ele acreditou. Somos os mais infelizes de todos, porque nós nos negamos tantas coisas que o mundo oferece e que as pessoas parecem que gostam, né? Sexo livre, fazer sexo com a namorada, ou com a namorada e a outra namorada e a namorada do vizinho, enfim. A gente se priva dessas coisas, parece que eles gostam. Encher a cara, dizem que é bom. Mas nós nos privamos destas coisas, nós não queremos estas coisas, porque nós cremos que Jesus ressuscitou e que depois da morte é que vem a nossa recompensa. A nossa felicidade não está aqui, nossa felicidade está depois. Não quer dizer que nós não temos gozo e alegria na crença, de fato temos. Mas ela não é completa, ela é marcada por altos e baixos, por sofrimento, por privações aqui nesse mundo. Nós aguardamos o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, quando Cristo vier em glória. A nossa esperança não é só nesse mundo, mas ela está no mundo vindouro. Mas ela se baseia num fato só, que um homem venceu a morte. E se ele venceu, nós vamos vencer também. Mas se ele não venceu, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Estamos aqui perdendo. Terminando então. É isso que a ressurreição de Cristo significa. Ela é a base do cristianismo, é a base da fé. É porque Cristo ressuscitou, agora podemos falar positivamente, é porque Cristo ressuscitou que a pregação dos apóstolos não foi em vão. Porque Cristo ressuscitou, a minha fé não é em vão. Na verdade, no tempo de Deus e da forma de Deus, ela vai produzir o fruto para a vida eterna. Porque Cristo ressuscitou, os apóstolos não são mentirosos. Porque Cristo ressuscitou, nós fazemos parte do povo mais feliz desse mundo. E se Cristo ressuscitou, quando nós morrermos, nós o veremos face a face. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Eu acabei de lhe dar uma razão para você viver. Acabei de lhe dar a única razão pela qual vale a pena viver. A ressurreição de Jesus Cristo. E eu termino aqui com uma palavra para os meus irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, quantas vezes durante o dia nós nos esquecemos que Ele vive? Nós deixamos nos abater pelos problemas da vida, vamos ficando velhos, vamos ficando doentes, a situação financeira aperta, as pessoas nos abandonam, a perspectiva do futuro não é boa, as incertezas trazem dúvida ao coração, ansiedade
pelo amanhã. E nós acabamos vivendo como as pessoas que não têm esperança e que não creem que Ele vive. A única maneira de você manter a esperança da ressurreição, a certeza da ressurreição, viva na sua mente e no seu coração, é mediante comunhão com Cristo vivo, diariamente. Se Ele vive, você pode falar com Ele. Se Ele está vivo, Ele escuta você. A razão pela qual tantos crentes não são envolvidos ou fervorosos ou comprometidos com sua fé é que eles passam dias sem gastar tempo em comunhão com Cristo vivo, aos pés de Cristo, orando a Ele, falando com Ele, lendo a palavra dEle, o que é que Ele ensinou. Não é verdade? Você gasta muito mais tempo fazendo outras coisas, quando, meus irmãos, nós deveríamos manter viva a chama, para que nós não sejamos como este grupo que tinha na igreja de Corinto, fundada por Paulo, e que tinha dúvidas da ressurreição. Nós não queremos ser como eles. Nós queremos que o nosso cristianismo vale a pena. Nós queremos, de fato, viver aqui nesse mundo como o povo mais feliz da terra e depois da morte entrar no reino eterno do Senhor Jesus. E isso somente mediante a comunhão viva com Cristo vivo. Que Deus nessa noite possa falar ao seu coração, meu irmão e minha irmã, e que essa palavra de exortação sirva para seu consolo e conforto. Ele vive. Os seus problemas aqui não são nada comparados com a glória que está reservada para nós. A morte já foi vencida. Os pecados já foram pagos. A vida eterna nos aguarda. Portanto, coragem, irmãos, ânimo. Vamos anunciar essa palavra, proclamar a ressurreição de Cristo ao mundo. Essa é a razão da nossa existência aqui. Amém. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e ao meu. Ele vive. Amém? Amém. Jesus amado, Senhor da glória, nos dobramos agora diante de Ti, aos Teus pés, e Te adoramos como o Cordeiro vencedor, amém, aquele que ressuscitou dos mortos, sendo a primícia dos que dormem, aguardando também, Senhor, o dia em que seremos ressuscitados por Ti. Estaremos contigo para sempre, Senhor, no reino eterno, que o Senhor já instalou e que virá completar. Louvamos o Teu nome. Senhor, eu quero pedir que se há alguém aqui essa noite que ainda não compreendeu, que ainda não crê, que a Tua graça e a Tua bênção seja estendida a essa pessoa, para que ela possa crer de todo o coração na Tua ressurreição, que Tu vencestes a morte e que, portanto, és o nosso Salvador e Senhor. A Ti toda honra, glória e louvor, por amor do Teu nome. Amém. Amém.